Olá pessoal, dando continuidade na aula de qualidade de software, na aula 23, nós vamos estudar a parte relacionada à parte de testes ainda, tá? Então, dentro dessas características, na aula passada nós estudamos sobre os conceitos da parte de fases de teste, nós estudamos também algumas da parte relacionadas à parte de inferências sobre a parte de testes, e nessa aula em si, dando continuidade, nós vamos estudar os tipos de teste e a parte de critérios de teste de caixa preta e caixa branca, que vai ser a próxima aula, ok? Então, dentro da parte dos processos de teste, nós temos que a parte relacionada à parte de especificações, uma questão completamente finalizadas, né? Que dentro dessas características, a parte de testes, envolvem, né, técnicas nas quais a gente se preocupa, né, em descobrir quem é o culpado, né, ou procurar o culpado, né, por ocorrer um erro em si. E desses pontos, né, o nosso alvo ele é móvel, porque dentro dessas características nós temos a parte de competição acirrada do mercado, nós temos os ciclos de entrega de softwares que são muito pequenos, mutabilidade de softwares em si, e também que ele não é válido para as outras engenharias em si, tá? Por quê? Imagine pedir para que uma ponte que acabou de começar a ser construída para passagem apenas de carros de pequeno que suporte apenas carros, mas também tráfegos de trem. Então, seria outra tecnologia utilizada, seria outra maneira de construir essa mesma ponte, para atender essas reais necessidades, né? No caso da construção de uma ponte, no qual a ponte que a gente deve construir tem que ser, por exemplo, uma ponte que suporte pesos de caminhões com um grande percentual de peso, por exemplo, certo? Então, dentro dessas características, a gente fala, né, a frase do John Veiga, do Gary McGraw, de que sem uma especificação, o comportamento de um sistema não pode ser errado, pode apenas ser imprevistos, né? No caso, essa frase, né, se diz muito com relação à parte de comportamento do nosso sistema, né? No caso, a parte de execução e validação dos elementos relacionados àquela operação do seu sistema em si, certo? Então, dentro dessas características, nós temos que os testadores eles não são os membros mais populares de um projeto. Muitas das vezes o desenvolvedor já sobe sem subir para a produção, por exemplo, né? Muitas das vezes. E dentro desses pontos, né, o objetivo do testador em si é encontrar defeitos e o mais cedo possível, para que não tenha um impacto muito grande no projeto final, né, na entrega em si, no qual ele vai conseguir garantir que os defeitos sejam corrigidos de uma maneira mais satisfaceitas, né, no caso, para você conseguir satisfazer essas necessidades de encontrar o erro em si, né, e algumas dicas para evitar a falta de popularidade é encontrar defeitos o mais cedo possível, haja de maneira profissional e não relate apenas as más notícias em si, tá? Também, quando você for fazer os testes em si, apresente também uma maneira formal também, né? Não dando somente problemas para o seu stakeholder, por exemplo, né? Então, dentro desses pontos, né, na parte de testes, o teste ele é um processo disciplinado e técnico, porque quanto, quanto o software era algo simples de fazer, os testes não eram feitos tão mediocremente, metodicamente. E os testadores nem sempre eram muito bem treinados para você conseguir fazer realização de testes. Dentro desse ponto, hoje custa muito caro corrigir problemas em softwares, porque muitas das vezes envolvem as características da parte de técnica sofisticada para a parte de testes, né? Que nós temos várias ferramentas e mecanismos para fazer testes de softwares. Não encontra-se, às vezes tem também algo relacionado à parte de profissionais especializados com relação à própria parte de desenvolvimento da parte de testes de sistemas. Outro ponto também envolve as características da parte do amadurecimento, né, com relação à implantação dessas metodologias de teste, ou também porque também relacionado à parte profissional, voltada para as pessoas que mais têm conhecimento sobre a execução de um projeto ou da regra de negócio daquele sistema, né? Elas estão mais aptas a realizar vários testes em si. Tá? E dentro desses pontos, né, nós temos a parte de estratégias de teste, no qual as estratégias de teste definem o que
quando e como testar, né? Então, dentro dessas características, nós vamos estudar alguns pontos, alguns critérios relacionados a, tipo, como isso ocorre, o que a gente deve fazer, como deve se testar, quais técnicas deve se testar, quais caminhos a gente vai testar. Então, tipo, a gente vai tentar identificar esses processos para a parte de testes, ok? Então, dentro dessa parte de classificação, ela se baseia-se em nível de teste, no qual nós temos a parte de informações de entrada para os casos de testes e os objetivos específicos para os nossos testes, tá? Que é tipo um passo a passo, né? Tipo um algoritmo para a gente conseguir testar o nosso sistema em si, ou nosso software. Então, os tipos de testes, eles envolvem características com relação ao foco no que deve ser testado. Envolvem pontos, né, dentro da parte de testes que dentro dessas características é descobrir um erro ou que também com relação aos desenvolvedores de diversos elementos de sistemas começam a acusar um ao outro, né, por um problema muitas das vezes. Então para isso a gente tem que adotar uma postura, né, para a gente conseguir validar e encontrar esses problemas ou erros que ocorrem, né, dentro da parte de testes em si. Então, é muito importante a gente fazer testes de sistemas, que é na realidade uma série de diferentes testes cuja finalidade primária é a gente exercitar totalmente o sistema, né? No caso, a gente vai tentar entender ou mitigar esses possíveis erros que os sistemas ocorrem com relação a verificar todos os requisitos funcionais do seu sistema, se faz sentido a gente está testando, a parte de elementos de teste que foram integrados adequadamente, a parte de execuções das funções que foram alocadas a eles. Então, dentro dessas características, nós vamos ver os tipos de testes de sistemas que são mais vantajosos para o sistema de software. Então, dentro desses sistemas, nós temos os dos principais, que são testes de funcionalidade, testes de desempenho, testes de segurança, testes de volume, testes de estresse, testes de interface. Nós temos a parte de testes de recuperação. Nós temos outros tipos de testes, também testes de esforço, tá? E também são considerados como técnicas vantajosas para sistemas, né? No caso, para fazer alguns tipos de testes. Então, no caso, a teste de funcionalidades em si, né, nós vamos estudar, né, da parte de teste de funcionalidades e entender a parte de como funciona, né, a parte de serviços, métodos e até mesmo especificações de casos de uso dentro do seu sistema, que envolve essas características da parte de funcionalidade, né, a parte de fluxo do seu sistema em si. A parte de teste de desempenho envolvem características, né, que no caso para sistemas em tempo real e embutidos, um software execute uma função necessária, mas que não seja em conformidade com os requisitos de desempenho, que é algo inaceitável, né? Então, no caso, os testes da parte de desempenho envolvem a relação com relação ao tempo de resposta e ao uso de recursos que o seu sistema está utilizando em si. Então, os testes de desempenho é projetada para a gente testar o desempenho no tempo de execução do software dentro de um contexto de um sistema integrado. E o teste de desempenho ele é feito também em todas as etapas do processo de teste, porque até mesmo em nível de unidade ou até mesmo em nível de módulo individualmente para ser testado durante essas fases de teste ou do decorrer do seu projeto em si. Então, a parte do teste de desempenho, muitas vezes eles são acoplados, né, na parte no qual os testes de esforço e a parte no qual eles são usualmente requeridos, né, na parte de instrumentação de hardware e software. Então, essa é uma das principais características que envolve a parte de você conseguir medir a parte com relação à utilização de recursos, né, de forma mais precisa, no caso gerando métricas, né. Isso aí é muito importante para quando você for trabalhar com métricas ou até mesmo a parte de desempenho de acesso, por exemplo, você tem um acesso, por exemplo, uma página, quando a gente tem um pico de acesso, por exemplo, o nosso servidor tem que suportar essa quantidade mínima de acesso. Imagine o exemplo do Enem, do SISU. Você conseguir acessar o SISU quando saem os resultados. As máquinas têm que ser algo bem parrudas, né, para conseguir suportar a quantidade de acessos simultâneos ao mesmo tempo, né? Então, dentro dessas mesmas características, você precisa ter esses mecanismos para você conseguir monitorar essa parte de execução, gerar logs, à medida que as pessoas vão utilizando o seu sistema, né? E verificar esses dados regularmente, né? Para ver se não está tendo sobrecarga da máquina, se você precisa alocar mais memória para a máquina, para o servidor, se for um servidor web, né? Isso tudo são relacionados à parte de desempenho, tá? Outro tipo de teste
envolve a parte de teste de segurança. E teste de segurança é relacionado à parte de acesso de dados, né, no qual qualquer sistema de computador que trabalhe com alguma informação sensível ou que até mesmo cause ações que podem que acessem, né, podem prejudicar, né, ou se beneficiar indivíduos em si, que é um alvo de acesso impróprio ou ilegal, ou até mesmo a partir de invasões, né, que abrangem uma ampla gama de atividades, como os hackers que tentaram invadir o sistema, né, por diversão, né, igual a gente teve aí esses dias aí, né, quando eles invadiram os servidores ali do governo ali, né, então isso foi algo relacionado a ter sido falha da parte de teste de segurança em si, certo? Ou até mesmo por bobeira de algum funcionário, né, em si, né? Ou que envolve a parte de funcionários que tem, ou algum funcionário é, que liberou a senha ou acessou de uma maneira incorreta o sistema, né? Isso pode implicar nessa parte de segurança, né, com relação aos dados sensíveis, né, dos usuários. Então, um passo importante da parte de teste de segurança é tentar verificar se tem mecanismos de proteção, né, incorporados aos sistemas que vão de fato proteger o seu acesso, né, indevido. E dentro dessas características, né, igual a gente tem na UFMS, a gente tem um monte de firewalls, né, que também é sempre monitorado, né, os servidores da UFMS pelo pessoal da GTEC, da GTIC em si, certo? Então, essa parte de teste de segurança também, o testador tem um papel do indivíduo que quer invadir o sistema, né? No qual vale tudo, no caso, certo? Então isso também é uma forma um tipo de testes também relacionado. Outro tipo de teste também envolve a característica de teste de volume, que é suporte ao alvo do volume de dados, né? No caso, utilização de vários acessar aquela funcionalidade ao mesmo tempo por várias pessoas, por exemplo, né? Você colocar um bootzinho ali que vai acessar para ver se quebra o sistema em si. A parte de testes de estresse juntamente, né, que são funcionalidades dos sistemas que a gente vai trabalhar em situações de limite, por exemplo, sistemas de banco, né, e você tem várias pessoas acessando ao mesmo tempo, por exemplo, você tem que ter um teste de estresse. O Enem, né, tem que fazer um teste de estresse com relação a isso. E a parte de testes de interfaces, né? Que envolve a parte de inspeção de usabilidade, a parte de comportamento do seu sistema, navegabilidade, navegação, né? Usabilidade. E isso aqui envolve mais questões da parte de interação no computador, juntamente com a parte de métricas, né? Com relação à parte de interação em si, e a parte de navegação, tá? Então, um dos primeiros pontos que nós vamos estar trabalhando dentro dessa parte de testes, né? A parte de testes envolve essa parte de processos, né? O qual o teste é um processo que pode ser sistematicamente planejado e especificado, né? E dentro dessas características da parte de testes ou estratégias definidas, nós temos os resultados que podem ser avaliados de acordo com as partes expectativas prescritas, né? Da parte com relação à parte de testes em si. Então, dentro da parte de estratégia de teste, nós temos uma das técnicas, né, da parte de testes que envolvem alguns conceitos, né, que nós vamos utilizar, que são os testes de caixa branca e testes de caixa preta, né, que dentro dessa parte de fundamentos, né, da parte de testes, envolvem algumas das características, né, que no caso a caixa de teste de caixa branca, eles têm a parte de preocupação em exercitar o código e não é de sua especificação, o qual envolve os aspectos de implementação que são fundamentais na parte da definição dos casos de teste. Preocupa-se com a cobertura dos testes, no qual o objetivo principal dos testes de caixa branca em si envolvem a parte de visões, quer dizer, a parte de garantir que todos os caminhos foram executados pelo menos uma vez, exercitar todas as decisões lógicas de verdadeiro ou falso, né, true ou false, a parte de exercitar todos os ciclos nos limites e dentro dos intervalos operacionais, e exercitar a validade das estruturas internas, tá? Mas isso aqui a gente vai estudar, né, dentro da aula de qualidade, essa diferença entre teste de caixa branca e caixa preta, tá? Nessa aula a gente vai estudar sobre teste de caixa preta, ok? Então, dentro desses pontos, né, a parte importante, né, dessa parte de testes envolve, né, que é com relação conceitos importantes, né, dessa parte, né, que é a parte de cobertura de testes, que é o cálculo de quanto software foi checado pelos casos de testes, em que testes unitários chegarem, quanto os caminhos possíveis se foram testados,
garantir que tenha maior certeza de tudo que está correto, né? E o teste até que o medo de se transforme em tédio. Tá? É que você, tipo um teste de exaustão em si. Tá? Então, os testes de caixa preta em si, nós vamos trabalhar, ele faz referência aos testes de caixa preta. Então, os testes de caixa preta são realizados nas interfaces do software. Qual um teste de caixa preta, ele examina alguns aspectos fundamentais de um sistema com pouca preocupação em relação à estrutura lógica interna do seu software, no qual os testes de caixa preta em si, eles têm o estado inicial, o estado dos seus sistemas e entradas e saídas correspondem às que são fundamentais para a escolha de casos de testes, no qual o objetivo principal é encontrar os erros e em funções corretas ou omitidas, ou até mesmo de estruturas de dados e acesso com base nos dados externos, parte de comportamento e a parte de desempenho, tá? Em si, e iniciação e término, tá? Então, teste caixa preta, ele também é chamado, né, dentro do processo, né, da parte de testes, ele é chamado de teste comportamental, no qual focaliza requisitos funcionais do seu software, no qual essa técnica caixa preta também permite testar diversas séries de condicionamentos de entrada que serão utilizados completamente por todos os requisitos funcionais para o seu programa, ou no caso, o seu software em si. Então, os testes de caixa preta, ele não é uma alternativa de técnica de caixa branca, tá? No qual, em vez disso, ele é uma abordagem complementar que possibilita você conseguir descobrir uma classe de erros diferentes daquelas omitidas pelos testes de caixa branca, tá? Qual o teste de caixa preta, ele tenta encontrar erros das seguintes categorias, que envolve a parte de funções incorretas ou faltantes, envolvem questões com relação à parte de erros de interface, tá? Erros de estrutura de dados ou base de acesso, parte de erros de comportamento e a parte de desempenho, e erros de iniciação interna, tá? Como eu já havia comentado anteriormente. Então, dentro dessas características, da parte de processo de teste ou ciclo de vida de teste, por exemplo, nós temos um planejamento, uma preparação, especificação, execução e finalização. Então, no caso, a parte de elaboração, a estratégia de teste e o plano de teste com base nos seus requisitos, no qual a preparação envolve preparar o ambiente de testes, equipamentos, pessoas, ferramentas de automação, massa de testes em si, para que os testes sejam executados conforme o planejado. E a parte de especificação, que envolve a parte de elaboração, revisar o código. E a parte de caso de testes, elaborar uma revisão do roteiro de testes. A parte de execução, que envolve executar os testes e coletar os resultados obtidos para compará-los com o esperado. E a parte de finalização, que envolve a parte de elaborar relatórios de testes em si. Tá? Que envolve, dentro dessas características, que envolve algumas perguntas, como por exemplo, como a validade funcional é testada, como o comportamento de desempenho do sistema é testado, que tipo de classes de entrada farão bons casos de teste. Outro ponto, taxa de volume de dados os seus sistemas pode tolerar. Então envolve essas questões, né, dentro dessa parte de teste. Um exemplo de teste de caixa preta que eu posso estar colocando para vocês é o teste que a gente faz dentro do LEDS, do laboratório. Por exemplo, dentro do LEDS, nós temos da parte de testes em si, no caso, o nosso Redmine, nós temos um processo de teste, né, que dentro dessas características, né, no caso, o teste desenvolvido pelo laboratório é um teste caixa preta, porque ele envolve somente testes relacionados à parte de comportamento do seu sistema, tá? No qual a parte de planejamento do nosso teste em si, ela ocorre dentro dos tickets, né, da parte de desenvolvimento, né, no qual nós temos os tickets que estão prontos, né, no caso. Vou pegar aqui um exemplo aqui, pessoal. Nós temos um exemplo aqui da parte de testes, tá? Que é um teste caixa preta. Por quê? Dentro dessa parte de planejamento de testes, nós temos todo o roteiro do changelog da tarefa, né? O que deve ser testado, como que deve ser testada a tarefa, né? No qual nós temos as branches, link das branches, se teve modificação no banco de dados ou não, o caminho para a reprodução da solicitação com relação ao teste, né? Do que deve ser feito, a parte do que acontecia, o que foi feito, né, dentro da parte do teste, a parte de arquivos alterados, né, com relação ao que foi desenvolvido pelo desenvolvedor e quais foram os roteiros de teste que o desenvolvedor fez para conseguir executar essa ação.
Então, nesse caso, nós fizemos essa parte do processo do ciclo de testes com relação ao planejamento, preparação, especificação, execução e finalização. No qual a parte de preparação, dentro dessa parte de planejamento, todo mundo tem um ambiente de desenvolvimento, que no caso serve para teste, que é uma réplica descaracterizada do sistema de produção, no qual todos têm o mesmo ambiente de desenvolvimento. Então, se der um problema na minha máquina, vai ocorrer na máquina do desenvolvedor em si. Então, para isso, a gente faz essas técnicas a partir de especificação, que é preparar o ambiente de testes, né? Que envolve ferramentas, técnicas, automação. E as pessoas que são os testers em si, elas são as pessoas que têm um pouco maior conhecimento da regra de negócio do sistema e da parte da execução do sistema em si, no qual foi projetado. Então, dentro dessa parte, nós temos a especificação, elaboração e revisão dos casos de testes, que é feita pelo tester, né? Caso tenha essa tarefa volte para a execução, o tester vai escrever um roteiro de teste, no qual ele vai especificar qual foi o erro e especificar o campo, o caminho no qual gerou aquele erro em si, tá? Então, dentro dessas mesmas características, nós temos a parte de executar os testes, coletar os resultados obtidos e comparar com os resultados esperados em si, tá? E no final, você vai entregar a parte de relatório de testes em si para os nossos clientes em si, ok? Que no caso muda o status dessa tarefa para finalizado ou em documentação. Então, dentro desse ponto, os testes de critérios de caixa preta, né, da parte de teste de caixa preta, eles baseiam-se somente nas especificações de requisitos para derivar os requisitos de teste, no qual tem a parte de particionamento da equivalência, análise do valor limite, tabelas de decisão, teste de todos os pares, transições de estado, análise de domínio e a parte de teste de casos de uso em si, tá? Então, dentro dessas mesmas características, as desvantagens da parte de utilização dos testes de caixa preta é que ela depende de uma boa especificação dos requisitos, o que em geral não é bem feita, tá? Mas aqui a gente conseguiu aplicar isso para a parte de especificação dos nossos documentos, né, na parte de planejamento e especificação. Outra desvantagem é que não é possível garantir que partes essenciais ou críticas do sistema sejam executadas, né? Porque uma vez que o desenvolvedor altere um campo, esse mesmo campo pode estar alterando uma outra funcionalidade do sistema em outra área do sistema no qual não foi testada, né? Que é algo crítico, né, na parte de execução, porque não foi mapeado também. E para encontrar todos os defeitos utilizados no teste caixa preta é necessário testar exaustivamente, né, que são testes exaustivos, no qual como testar todas as possibilidades de entrada de um compilador, né? Então é uma outra variância essa parte de teste caixa preta, porque é um teste exaustivo, ok? Então, o primeiro dentro dessas características, parte de processo de testes, né, no qual, aplicando essas técnicas de caixa preta, você pode criar uma série de casos de teste que satisfazem os seguintes, que satisfazem alguns critérios, né, que envolvem a parte de casos de testes que reduzem o valor de um número de casos de testes adicionais que devem ser projetados para a gente conseguir atingir um nível de teste razoável. Nós temos a parte de casos de testes que lhe dizem alguma coisa sobre a presença ou ausência de uma classe de erros também, tipo, no qual ele retorna um erro associado, tá? A parte do que foi especificado dentro da parte do testes em si. E dentro desse primeiro exemplo, né, nós temos a parte de teste de equivalência. O teste de equivalência, ou também chamado de particionamento de equivalência, é um método de teste de caixa preta que divide o domínio de entrada de um programa em classes de dados, a partir das quais você pode criar casos de teste. Então, dentro desse ponto, um caso de teste ideal, ele descobre sozinho uma classe de erro, né? Por exemplo, você tem a parte de processamento incorreto de todos os dados dos caracteres. Então, ele que poderia, ou de outro modo, ele requer que se fossem executados muitos casos de testes até que o erro geral aparecesse, né? No caso, é um teste tipo, meio que exaustivo, né? No qual esses critérios de teste utilizados para reduzir o número de testes procurando garantir, né, uma boa cobertura de todos os custos dos testes em si, e é empregado na parte de intuitivamente pelos programadores, mesmo sem conhecerem os critérios. Um exemplo, né, que eu falei para vocês, né, com relação, por exemplo, a gente for testar a parte de sistemas de recursos humanos, no qual empregar pessoas com base na idade, né? A parte de idade, nós temos que das idades de 0 a 16, você não vai empregar as pessoas, os usuários.
De 16 a 18 ele pode ser empregado em tempo parcial, como são os nossos estagiários. Dos 18 aos 55 pode ser empregado integralmente. E 55 a 99 não empregar, tá? Isso são alguns critérios nessa parte de range, né? Utilização de números de casos de testes que pode ser por cobertura, né? No qual a gente faz a pergunta é como deveriam ser derivados os casos de testes para esse exemplo acima. Nesse caso, né, a parte de particionamento de equivalência seria que o módulo deveria se testar considerando todas as idades, né, que é algo exaustivo, que a gente pegaria do zero, nós pegaremos do zero até 99. Seria isso, né? No qual essa parte de teste de particionamento, né, dentro do que a gente está trabalhando, né, com relação aos testes de caixa preta, é que qualquer valor dentro desse intervalo tem a mesma importância, ou seja, qualquer valor escolhido é adequado, que esteja entre esse range aqui, entre 0 até 99, por exemplo. Então, se uma dessas condições de entrada específica de um intervalo são definidas em uma classe de equivalência válida, e se duas classes dessas equivalências são inválidas, né? No caso, se eu colocar -1 e 100, esse nosso caso de testes aqui, nesse modo de particionamento de testes, não seria válido, ok? Porque está fora do nosso particionamento. Então, de qualquer forma, qualquer valor dentro desse intervalo tem a mesma importância. Então, tipo, você pode escolher um valor que está dentro desse range, né? No caso. Então, os intervalos determinam o que é chamado de classe de equivalência, tá bom? No qual ele vai ser utilizado como condição de entrada, né, do nosso sistema. Então, no qual o valor intervalo de uma classe é considerado equivalentemente em termos de teste. Então, sendo assim, um caso de teste de uma classe equivalente revela um erro. Então, se tiver um erro nesse intervalo de testes, pode apresentar esse erro, um problema, né, do seu sistema com relação a que ele falhou, né? Ou vice-versa, né? Tipo, se ele passou, então para os outros casos de teste com relação a esses valores inseridos como valores de entrada são aplicados, ok? Então, o passo a passo, né, dentro do particionamento de equivalência é identificar uma classe de equivalência, que são os requisitos de critérios de teste, criar seus casos de testes para as classes equivalentes válidas, criar um caso de teste para cada classe equivalente inválidas, no caso, entradas inválidas são grandes fontes de defeitos. E casos de testes adicionais podem ser criados caso haja tempo e recurso suficiente para você conseguir executar o teste. Isso aqui envolve também um pouco com relação à base de experiência do testador e poder criar casos de testes adicionais. Okay? Outro exemplo, né, dentro da parte de testes é a parte de análise de valor limite. Essa técnica de análise de valor limite é um dos critérios de testes mais básicos que existem, né, dentro da parte de técnica de caixa preta, né, no qual a técnica de análise de valor limite é uma técnica de projeto de caso de testes que complementa a parte de particionamento equivalente. Então, porque uma vez que você seleciona qualquer elemento de uma classe equivalente, a parte de análise de valor limite ela conduz uma seleção de casos de testes nas bordas das classes, entre aspas, tá? Por quê? Em vez de focalizar em somente as condições de entrada, a técnica de análise de valor limite, ela vai conter os casos de testes a partir do domínio de uma saída, né? No qual você tem uma entrada esperada, você vai ter uma saída esperada, né? Então, dentro dessas características, né, ele utiliza-se no auxílio da seleção de pequenos conjuntos de testes que mantém uma boa cobertura de código, levando em consideração, por exemplo, nosso exemplo anterior, considerando tipos de exemplo utilizado anteriormente, né? No caso, a idade. De 0 a 16 não empregar, de 16 a 18 é um empregado em tempo parcial, de 18 a 55 ele pode ser empregado integralmente, e de 55 a 99 não empregar. Então, observe que os limites dentro desses pontos, né, no qual a gente vai estar utilizando esse range de idade, tal como o 16, ele aparece em duas classes de equivalência, né, que envolvem tanto não empregar quanto empregado em tempo parcial, né. Isso o mesmo ocorre também com o 18 e o 55, né, que pode ser empregado em tempo parcial ou integral, ou pode ser empregado em tempo integral ou não empregar, tá?
Então, essa parte de análise de valor limite envolve algumas condições, né, que são verdades, né, com relação ao que deve ser escrito dentro dos nossos casos de testes. No caso, se for entre 0 ou menor ou igual ou a 16, não empregar. E, tipo, 16 é menor ou igual a 18, é empregar temporalmente. E até 54, né, no caso, pode ser empregado integralmente. De 55 até 99, 98, né, não empregar. Ou até mesmo se você colocar um igual, né? Tipo, o que muda é somente essa faixa da parte do intervalo do valor. No qual a primeira regra, o 16 não deve ser incluído, e na segunda, o 16 pode ser empregado em tempo parcial, né? E no caso aqui, dentro do esse exemplo básico aqui, com relação ao valor de valor limite, tá bom? Então, nós temos aqui, né, uma outra representação desse valor limite que pode ser considerados, que pode ser entre -1, 0 e 1, ou 14, 15 e 6, né, que são os nossos casos de consideração com relação ao valor de limite da parte de entrada dos nossos testes, né. E aqui dentro desse último caso de teste, ele só vai entrar com cobertura o 98, caso for a nossa segunda opção, certo? Então isso aqui é uma forma de você conseguir testar a parte utilizando o valor limite. Então o passo a passo para você criar uma análise de valor limite para uma aplicação envolve o ponto, né, no qual você tem que ter identificação das classes de equivalência, no qual envolve os requisitos de testes e critérios, identificar os limites das classes em si, criar os casos de testes para os limites escolhidos, né? Um ponto abaixo do limite, o limite e um ponto acima do seu limite, né? Observar acima e abaixo que são termos relativos e dependentes do valor de dados, né? No caso, um número inteiro, que limita que igual a 16, abaixo 15 e acima 17, tá? E os números reais, que são limites, por exemplo, utilizando números reais, né? Que são 5 reais, ou abaixo que são 4,99 e acima 5,01, né? Que são esses ranges, né? Que a gente pode chamar, né? Da parte da utilização dessa técnica de análise de valor limite. E os casos de testes adicionais podem ser criados dependendo dos recursos disponíveis para o caso de testes em si. Beleza, pessoal? Então, essa aula com relação à aula 23, ela termina por aqui.